Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. E a bondade do Senhor, ela é experimentada porque graças à ressurreição de Jesus Cristo, o Pai de misericórdia destina a cada um de nós uma palavra de salvação, uma palavra de misericórdia. Por isso, dentro da temática da oitava da Páscoa, o que é a oitava da Páscoa? Você que participa sempre da igreja. A oitava da Páscoa significa 8 dias celebrados como se fosse um só. Isso acontece apenas na Páscoa e atualmente também no tempo do Natal. Então nós temos a oitava da Páscoa e temos a oitava do Natal. O Natal porque nós celebramos a encarnação do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1, versículo 14. E a Páscoa porque nós celebramos aquilo que é o central na fé cristã, a ressurreição do Senhor. O Natal aponta para a Páscoa. O Senhor se fez um de nós, como dizia o padre da igreja Santo Irineu de Lyon, que viveu no século II, uma obra do ano 176 depois de Cristo, para nos divinizar, para nos tornar participantes da vida da Santíssima Trindade. E por que oitava? Nós escutaremos no próximo domingo o evangelho que vai falar que 8 dias depois, o Senhor novamente se manifestou nos meios dos discípulos, dizendo-lhes: a paz esteja convosco. Para quem participou da missa no dia de Páscoa, nós tivemos a sequência pascal que os nossos cantores puderam cantar, ou em algumas comunidades que não tinha cantor, o pessoal leu. E no final de falar assim: ó Cristo, ó Rei, ó piedade, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O que a misericórdia tem a ver com o Senhor ressuscitado? Tudo. Porque o primeiro dom que o ressuscitado dá à comunidade cristã é este: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Então, graças à ressurreição de Jesus, a comunidade cristã se torna o quê? Fonte de misericórdia, fonte de reconciliação. Onde existe um discípulo de Jesus, ali deve haver um processo de pacificação. A paz é fruto da ação do Espírito do ressuscitado na nossa vida. Mas além do Espírito Santo e da paz como dons do ressuscitado, Jesus dá aos discípulos a missão de serem testemunhas, não deles mesmos, mas testemunhas do Senhor. É o que Pedro fez hoje na primeira leitura. A primeira leitura é Atos capítulo 2, nós estamos aqui 50 dias após a ressurreição, no dia de Pentecostes, e os discípulos, depois de terem convivido com o Senhor ressuscitado, agora adquirem a coragem e se tornam apóstolo. O que significa a palavra discípulo? É aprendiz. Então eu não posso ser apóstolo se antes eu não for, ou eu não tiver sido discípulo. Nós não podemos testemunhar, nós não podemos falar de algo que nós não conhecemos. É interessante que na igreja, quando uma pessoa se converte, ela logo quer pegar o microfone. Não está correto. Primeiro a pessoa tem que ser experimentada na fé. Primeiro tem que comer um pacotinho de sal com Jesus. Comer bastante arroz e feijão com o Senhor. Tem que fazer a experiência, tem que amadurecer. Nós não devemos ter pressa para começar a falar de Jesus, porque a santidade não é subir de elevador para o céu. A santidade é você subir em escada, degrau após degrau. Então a gente não precisa ter pressa para sair falando de Jesus. O importante é estar com Cristo, conviver com Ele. E se essa convivência ela é verdadeira, o próprio Senhor nos encarregará de nos tornar suas testemunhas, seus apóstolos. O que significa a palavra apóstolo? Vem do grego, apostelo, significa enviado. Então nós somos enviados quando antes convivemos com Jesus. É o que aconteceu com Pedro aqui. Por que Pedro agora está corajoso? Não é interessante que na sexta-feira santa, Pedro negou o Senhor quantas vezes? 3 vezes, falou que não conhecia Jesus. Veja o que é a experiência da ressurreição, do encontro pessoal com Cristo. O encontro pessoal com Cristo nos faz superar as nossas misérias.
O encontro pessoal com Cristo é experiência de misericórdia, é experiência de reconciliação, de ressignificação. Então o Senhor ressuscitado ressignificou a vida de Pedro e dos demais apóstolos. E o que Pedro vai anunciar? O que Jesus pediu para eles: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o quê? Para o perdão dos pecados. Quando nós professamos o creio, olha que como a igreja ela é lógica a nossa fé. Nós falamos assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, depois do que nós falamos, na remissão dos pecados. Por que nós falamos que cremos na remissão dos pecados depois de falar do Espírito Santo? Pois é o Espírito Santo concedido pelo Senhor ressuscitado à sua igreja, que nos faz experimentar a reconciliação com Deus. E olha que interessante, nós temos aqui o Círio Pascal. Padre, isso não é uma vela grande? Não, não é uma vela grande, vela é ali do altar. Isso aqui se chama círio, e a gente tem que aprender, nós que somos católicos, não é? O círio foi consagrado que dia? No sábado santo. O que o círio representa entre nós? Esse símbolo importantíssimo, a presença do Senhor ressuscitado. Olha que bonito, nós vamos ver aqui no círio 5 hastes que o padre colocou no sábado santo. O que essas 5 hastes representam aqui? As 5 chagas de Jesus na cruz, uma em cada mão, uma em cada pé e uma chaga do lado aberto, pela lança do soldado, porque do lado aberto de Jesus saíram o quê? Sangue e água, os sinais da misericórdia divina. Quem são os sinais da misericórdia divina no meio da igreja? O sangue, o sacramento da Eucaristia, que nós comungamos, é o sacramento da misericórdia, não para pessoas perfeitas, mas para pecadores como nós. E a água, que é símbolo do batismo, do perdão dos pecados. Mas veja então que tem essas 5 hastes, tem a letra A, que é alfa e ômega, princípio e fim, e você tem a luz, porque o Senhor ressuscitado tem um corpo glorioso, mas nesse corpo glorioso estão presentes os sinais de sua paixão por nós. É por isso que quando nós nos aproximamos do ressuscitado, Ele não nos condena, Ele nos perdoa. Olhemos agora para o Evangelho. Maria Madalena precisou fazer um encontro pessoal com Cristo. Ela estava lá no túmulo querendo o corpo do Senhor. Ela tem que entender que o Senhor ressuscitado se fará presente na vida da igreja de uma outra maneira, de maneira espiritual, mas muito mais profunda. É como nós aqui, o padre já falou: o Senhor esteja convosco. Aí vocês falaram: Ele está no meio de nós. Por que o Senhor está no meio de nós? Está enquanto o Senhor ressuscitado, na força do Espírito Santo. Maria Madalena então chora, e somente o encontro pessoal de Maria Madalena com Cristo, que transforma o choro em alegria. E ao transformar o choro em alegria, ela vai anunciar aos discípulos dizendo: eu vi o Senhor. Testemunha da ressurreição. A primeira testemunha da ressurreição no Evangelho de João é uma mulher. Olha o poder das mulheres. Vocês mulheres devem ser como Maria Madalena, anunciar a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. E esse eu vi o Senhor não é só algo passado. Lá no grego é o seguinte: eu vi o Senhor no passado, eu continuo vendo agora e continuarei vendo. A fé na ressurreição, ela é algo constante. Como que nós faremos a experiência da ressurreição com Maria Madalena? Nós não vamos ver Jesus com os nossos olhos, mas veremos espiritualmente. Sabe onde? No tempo pascal? Aqui ó, mesa da palavra. Como os discípulos de Emaús, pela palavra fazemos a experiência do Senhor ressuscitado. Ou veremos no altar, no partir do pão, os discípulos de Emaús reconheceram o Senhor, Fraxio Panis. Veremos o Senhor presente na comunidade, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, meu nome, eu estarei no meio deles. Veremos o Senhor presente nos ministros do altar, que agem em nome de Cristo, cabeça da igreja. Quanto tempo teremos para isso? 50 dias. Por isso que o Círio Pascal ficará entre nós 50 dias, do domingo de Páscoa até o domingo de Pentecostes. Pois ao recebermos o Espírito Santo, não precisaremos mais ser educados pelo ressuscitado, já que o próprio Espírito nos educará para percebermos a sua presença entre nós. Por isso, amados irmãos e irmãs, que esse tempo seja um tempo forte de misericórdia, de conversão, de experiência com o Senhor ressuscitado. Nós vamos continuar a Santa Missa cantando, porque nós veremos a presença do ressuscitado neste altar, no partir do pão, no momento que nós o aclamemos como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cantemos.
Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.